Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Papo de Peso, a sua dose de saúde e empreendedorismo. No programa de hoje nós vamos falar sobre gestão e saúde e temos a honra de receber o cardiologista, gestor de saúde e atual presidente da Unimed Teresina, Dr. Newton Nunes. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Flávio, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e uma grande satisfação falar desses temas aqui hoje com vocês. Para a gente começar, é sempre interessante a gente entender a trajetória, o que lhe motivou a iniciar, e do cardiologista, como foi que você virou gestor e apaixonado pelo tema? Bom, a minha trajetória ela é como de tantos médicos, na verdade. Eu fiz meu curso aqui na Federal, na UFP, fui fazer residência médica em São Paulo. Inicialmente fiz clínica médica, depois fiz cardiologia, depois fiz uma formação em ecocardiografia na Unifesp e em seguida fiz um doutorado, uma pós, graduação também na Unifesp. E essa foi a minha carreira, vamos dizer assim, tradicional médica, né? Cheguei até aí. Depois de 10 anos em São Paulo, resolvi voltar aqui para a nossa cidade, né? E ao chegar, a gente sentiu necessidade de fazer algo mais, de ter o nosso negócio próprio. Junto com mais 4 amigos, a gente resolveu montar uma clínica, né? Uma clínica de cardiologia, né? Diagnóstico, tratamento e consultórios. E nesse momento foi que me surgiu realmente uma primeira necessidade de gestão, tá? De conhecimento da área da gestão. Eu fiquei como primeiro diretor da clínica e aí eu comecei a fazer então cursos capacitantes para fazer a gestão. Fiz um MBA em gestão empresarial primeiro na FGV, depois fiz um outro MBA em gestão em saúde e quando foi em 2017 aliás, eu tive a minha primeira, o meu primeiro desafio maior, que foi uma área de gestão dentro do hospital da Unimed Teresina. Eu fui gerente médico de uma área lá, tá? Então assim, já tinha 2 cursos de formação de gestão, já era diretor da nossa clínica, né? E agora tinha essa outra área maior. Lá eu realmente aprendi a ser um gestor da área médica, da área da saúde de uma forma mais, vamos dizer assim, consistente, entendendo o sistema como um todo, né? E em 2018 eu fui eleito como vice-presidente do sistema Unimed Teresina e a partir daí também fiz vários outros cursos para me capacitar para esse desafio maior. Então fiz um curso de transformação digital no Einstein, fiz curso de lideranças, fiz cursos de gestão ágil, então toda a parte da gestão envolvida, o que tinha de mais, vamos dizer assim, moderno na gestão naquele momento, eu procurei, acima de tudo, Flávio, me capacitar para exercer esse desafio. Mas uma coisa que eu nunca fiz foi recusar desafio, certo? Então, assim, nunca me julguei incapaz de fazer alguma coisa. Então, toda vez que era lançado esse desafio, eu disse, não, eu vou pegar, abraço e vou correr atrás para me capacitar, para fazer bem feito. Essa foi, assim, em resumo, a minha transição de médico para gestor, ela se deu dessa forma, tá? E é interessante a gente ver, né, que o mercado de saúde hoje no Brasil, ele corresponde a quase 10% do PIB. Isso estamos falando de um ordenamento de quase 830 bilhões de reais. E quase 47 milhões de usuários no sistema privado de saúde. Quais foram as principais, vamos dizer, desafios em gerir um plano de saúde tão
é forte como a Unimed na nossa cidade, que abrange tantas pessoas na nossa capital? Desafio imenso, né? Primeiramente, assim, a gente passou por uma pandemia. Isso foi assim. Imagina que você está preparado para uma situação com todos esses cursos, essas expertises formais, digamos, de gestão de saúde, e no meio disso você passa por uma pandemia que ninguém estava preparado, ninguém. Verdade. Então foram 2 anos aqui de tendo que decidir praticamente diariamente o que fazer, o que comprar, insumo, medicamento, Gestão de crise, equipamento, uma gestão de crise durante 2 anos. Tá? Então mudou toda a lógica do nosso sistema. Então esse para mim foi um dos desafios assim que quem passou por isso, eu acho que está preparado para enfrentar qualquer coisa. Verdade. Porque a gente não tinha, Flávio, a mínima diretriz. Ninguém no mundo sabia o que fazer. Tu imagina isso, uma situação. Porque é muito fácil quando você tem histórico de uma coisa, você se baseia e faz. Mas quando você não tem histórico, você tem a incerteza, a imprevisibilidade. E toda empresa ela trabalha na previsibilidade, pelo menos mínima, né? Orçamento, receita, você tem que casar custo, receita. Então, quando você não tem para frente o que você vai gastar, porque você não sabe quanto vai fazer, né? Então, isso realmente foi o grande desafio que eu acho que eu passei na minha carreira de gestor, sem dúvida. A outra coisa de um plano de saúde, independente de qualquer coisa, é a gestão mais difícil que existe, que eu acho, porque ela envolve múltiplos públicos, múltiplos fatores. Ela envolve o consumidor, o beneficiário, o cliente, os prestadores, hospitais, ela envolve fornecedores, ela envolve medicamentos, equipamentos, próteses. No nosso caso, que é uma cooperativa, ela envolve médicos cooperados, que é uma outra seara diferente para você atuar. Imagina que você tem que equilibrar todos esses pratos, né? E não deixar cair, entendeu? Então, é uma gestão complexa, é uma gestão muito difícil, que o que a gente faz na prática, a gente tem muito contato com os outros gestores da mesma área e a gente discute quase que diariamente as nossas questões, benchmark, eu gosto muito de fazer isso, né? Então, quer dizer, o que outras operadoras de saúde, Unimedes ou não, já fizeram ou estão fazendo, que estão mais maduros, que são maiores, que eu possa trazer para cá, eu trago e adapto. Tá? Então, assim, e lógico que tem soluções também que são locais, né? A questão do mercado de saúde, essa é outra dificuldade, ela é muito local. Então, aqui Teresina, o Piauí, ele tem uma realidade. Você vai para o sul, Santa Catarina tem uma realidade, entendeu? É um PIB mais alto, né? É um pessoal que tem um outro poder de compra. Aqui nós estamos falando de uma população pobre, uma população que mal consegue pagar as coisas básicas. E aí você vai oferecer um plano de saúde com uma concorrência muito grande, e eu acho que tem que ser, porque tem que ser para todos os públicos, né? Só para você ter ideia, só 25% das pessoas no Brasil tem plano de saúde. Então, de 210 milhões de pessoas, tem aí o que hoje 50 milhões, exato, mais ou menos, só o restante todo depende do SUS. Né? Então, assim, é um mercado que ainda tem muita coisa para ser feito, mas a população também não consegue pagar. E a saúde está cada vez mais cara. Então, é isso. Você exige muito do gestor, né? E para o gestor equilibrar... Tem que equilibrar a qualidade, a oferta dessa qualidade, com o ticket um pouco mais baixo, mas sempre pensando em prover o que de fato a gente se propõe a fazer, que é cuidar de pessoas. Isso é um desafio tremendo. Imagina, eu só dar alguns exemplos. Por exemplo, você vai lá para Santa Catarina, que é um estado que eu visitei recente, que é muito avançado, que já é um estado muito avançado, além de ser um estado rico, é um estado realmente em gestão, tecnologia, é muito mais avançado. A Unimed lá tem cerca, acho que quase 50% do market share do local. Certo. É diferente você trabalhar aqui, onde nós estamos com 25%, concorrendo com outro que está com 23%, não podendo cobrar um ticket maior e oferecer uma qualidade melhor. Então, assim, imagina que eu não posso cobrar um ticket que as outras cobram fora, né?
E eu tenho que oferecer uma qualidade melhor porque eu tento me posicionar dentro desse estado como um plano de uma qualidade melhor. É assim que a gente tenta se posicionar. Então, esse é o desafio. Eu tenho o custo da saúde, que só aumenta, eu não consigo repassar isso para o meu cliente por uma questão de mercado local, né, pela população mesmo, e eu tenho que manter a mesma qualidade e melhor. Né? Então, assim, esse é um desafio importante. E outra, todas as pressões que você tem nessa cadeia toda. E nesse momento que nós estamos vivendo, econômico, de inflação alta, todo mundo pressiona, porque as coisas aumentam. O funcionário pressiona para ganhar mais, o médico pressiona para ganhar mais, porque ele não tem mais o poder que ele tinha de compra antigo. E eu não consigo repassar isso para o cliente, porque no final das contas, quem paga tudo é o cliente na ponta. Certo. Porque você não tem mais margem, entendeu? Então, assim, outra coisa, outro dado que pouca gente sabe, um plano de saúde, ele trabalha com uma margem muito pequena, ele trabalha com uma margem entre 2% e 5% quando positivo. Uhum. Na melhor das hipóteses, ele está com 5%, entendeu? De margem. De margem líquida. Para você fazer um caixa e investir, né? Exatamente. Então, isso é muito estreito. E agora, um fenômeno que está ocorrendo agora depois da Covid, ou ainda com ela, é o quê? Há um aumento do uso do plano de saúde. Esse ano de 2022... E já começando nesse 2023, as pessoas estão usando mais o plano. Elas estão ou por medo, ou porque se conscientizaram mais durante a crise, né, da pandemia. O fato é que a gente está vendo no Brasil todo, e no mundo todo, na verdade, a gente tem visto isso, há um uso maior dos recursos da saúde. O que eu quero dizer com isso? Aquele custo que era preparado para trás, quando você se programava, hoje ele já está mais alto. E um plano de saúde, ele trabalha na base do mutualismo. O que é isso? Uns têm que pagar para usar menos, para outros usarem quando precisam. Se todo mundo começar a usar o plano de saúde, aí ele não se sustenta. Ele não tem o equilíbrio. Ele não vai ter o equilíbrio, exatamente. Então é o que nós estamos vivendo neste momento. Esse é o cenário. Então eu vou até fazer uma pergunta um pouco mais apimentada agora. Quando a gente compara o mercado, por exemplo, do Maranhão, que antigamente eram nossos clientes, hoje você observa a movimentação da rede privada maranhense evoluindo em qualidade, em avanço tecnológico, e você fica se perguntando onde a gente errou ou como a gente melhorar e seguir para que Teresina continue sendo esse polo de saúde e pioneirismo nessa área. Qual seria a sua sugestão com essa sua expertise? Excelente pergunta, Flávio. Excelente pergunta. Eu vou dizer por quê. Eu recentemente participei de uma vamos dizer assim, iniciativa que era da prefeitura anterior, que chamava Cluster da Saúde aqui no Piauí. A ideia era a gente recuperar a nossa posição de polo de saúde aqui no meio norte do estado. O que era isso? A gente ia juntar o serviço privado e os serviços públicos ao ponto de encontrar sinergias entre eles, certo, facilitando que esse cliente voltasse para a gente, que ele encontrasse acesso e qualidade e tecnologia. Basicamente, esses eram os eixos. O que acontece, como tudo, há uma descontinuidade. Certo. Então, assim, não adianta... Os projetos começam e ficam pelo caminho. O que eu vejo é o seguinte, era uma coisa que já era esperada. Todo lugar se desenvolve. Então, aqueles que estavam contando... Por que quando eu cheguei aqui, que eu voltei de São Paulo, eu voltei em 2009, né? Então, tem aí 14 anos já que eu voltei. Quando eu voltei, ainda havia um fluxo muito grande de pacientes de outros estados para cá, movimentando esse mercado. Isso minguou de uma forma assim nítida, né? E o que aconteceu de fato, não só pelo Maranhão, mas pelo próprio Piauí e as outras cidades do interior também. É natural, se você vai formando pessoas, formando, as pessoas não conseguem trabalhar nas capitais, elas vão para onde? Elas vão para o interior, né? E melhora novos serviços, certo? Então, ir para o cliente também é muito mais conveniente
ele ficar no seu lugar. Se ele percebe lá uma qualidade, que ele tem a segurança para ir naquela região, né, e faz tudo lá, ele não vem para cá. Ele só vem para cá quando ele entende que é um caso que ele não consegue resolver lá. Então há um filtro agora nesses locais, o que era esperado, porque o mercado daqui ele não cresceu. O fato é esse, aqui se você de 10 anos para cá, eu não me lembro de ter surgido nenhum grande serviço novo. Dizer assim, teve mais serviço, teve mais, vamos dizer assim, mais oferta de serviços diferentes para a população. Então, para voltar a isso, para você ter referência, né, voltar a ser referência, você tem que melhorar os seus serviços a um ponto que aquilo seja um esforço, eu acho que conjunto do Estado, da Prefeitura, dos serviços privados. Porque, veja, é um ciclo vicioso. Se eu tenho uma população pobre, onde não se investe aqui, não entra dinheiro, a população não consegue ganhar minimamente, não consegue pagar um plano de saúde que, por sua vez, não consegue pagar o prestador. Como é que o prestador investe em máquinas novas, em médicos, se ele não recebe, se não sobra? Entendeu? Então é um ciclo vicioso, ele não sai disso. O que aconteceu especificamente no Maranhão? Eles lá também receberam investimentos de grandes grupos. Lá entrou o Redditor, entrou DASA, são grandes empresas nacionais de saúde que enxergaram naquele mercado um mercado mais vantajoso, né? Por uma questão até econômica mesmo, geral lá, enfim. A gente sabe que o mercado do Maranhão é uma medicina mais cara, né? O paciente lá, tanto que tem paciente que vem por uma questão financeira. Exatamente. Entendeu? E as grandes redes, elas vão atrás disso, onde está esse spread aí para ela ganhar uma margem maior. Né? Exatamente. Então, é uma questão de economia também, não é só uma questão de saúde. Você tem que ter uma economia fomentada com novos postos de trabalho para que esse usuário ele consiga pagar para um serviço de melhor qualidade e com um ticket mais competitivo para as empresas em saúde. Exato, olha, hoje tem um ex-aluno meu, né, que fez formação comigo aqui, que tem uma excelente clínica em Bacabal, uma clínica que tem tudo. E assim, por que o cliente vai sair de lá se eu tenho uma clínica que eu tenho tomografia, ressonância, para fazer lá mesmo, para vir para cá? Pense aí. Ele não vem. Verdade. Nilton, uma parte da nossa audiência é composta por pessoas formando em medicina ou estudantes em medicina, né, que estão agora se preparando. O que você orientaria essas pessoas que estão se preparando para daqui a pouco chegar ao mercado de trabalho? Qual o olhar que elas têm que ter para essa formação e com essa sensibilidade em gestão e saúde? O que ela pode somar para que ela saia um pouco mais competitiva nesse novo horizonte que se forma a saúde brasileira, né? Bom, primeira coisa assim, eu tenho uma filha que está no 5º período. Então, assim, isso é uma coisa que a gente trabalha diariamente em casa, essas, né, orientações. Primeiro, não falta emprego para médico, tá? A primeira coisa é essa. O que está acontecendo é uma transformação que vai depender muito das políticas em relação à saúde que forem feitas daqui para frente. Explico. Algumas especialidades médicas mesmo, elas ainda têm espaço, né? Se você for na especialidade, por exemplo, da pediatria, gastropediatria, neuropediatria, tudo isso, por exemplo, aqui hoje, nesse momento, tem demanda e tem menos gente, né? Psiquiatria também é uma área que tem ainda bastante demanda. E vai crescer cada vez mais. E vai crescer pelo próprio, né? Pela vida moderna, pela pós-pandemia, enfim. Isso é uma área que cresce sempre. Então, algumas especialidades ainda, do ponto de vista médico, eles ainda têm muita área, muita chance mesmo. Porém, eu acho que o médico ele tem que ser um pouco mais versátil para frente agora. Então, você tem que se capacitar para abrir um leque de opções, né? Então, ter conhecimentos como esse já diferencia demais
uma formação. Porque assim, se você acha que você vai só fazer um curso tradicional, eu te digo, eu fiz um curso tradicional, fiz o caminho todinho, sem atalhos, mas não foi isso que me destacou, de fato. Uhum. Eu tinha realmente um consultório bom, antes de ser gestor, ajuda. Mas a concorrência também, ela vem muito forte. Então é quase que uma, vamos dizer assim, commodity, né? Tu faz a tua formação boa, mas vem outro que faz também. E aí, o que vai diferenciar? Não é a formação em si. Outras habilidades sociais e comportamentais, e especialmente do ponto de vista médico ainda, de como você tratar o seu cliente. Você tem que realmente colocar o seu cliente no foco. O resto vem como consequência. Se você tem uma boa formação e um bom tratamento com o seu cliente, o resto virá como consequência. Relacionamento com seus pares é outra coisa fundamental. A network que você tem que ter. Elas abrem caminhos, abrem espaços e abrem oportunidades. A nova demanda é por esse médico mais versátil mesmo, como você falou. É aquele que consegue fluir por várias áreas, que tem o conhecimento básico dessas novas inserções e soft skills, né? Exatamente. Você tem que ter as soft skills. Uma outra coisa que ajuda muito é você procurar desenvolver liderança. A liderança, ela sempre te leva mais longe. Então, assim, eu mesmo, eu costumo dizer que, assim, eu me tornei uma pessoa preparada para liderar, como é que se diz, na base do esforço pessoal. Então, exemplo, eu sempre fui tímido mesmo, tenho até um certo problema de fala, eu era gago quando eu era infante, gago mesmo que eu não conseguia falar, quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos. Eu fiz curso de oratória, mais de um, cursos de liderança, técnica de liderança. Então, assim, são coisas que você pode não nascer com. Tem gente que é líder nato, isso é uma coisa. Mas tem gente que pode treinar, isso tem coisas que são treináveis, que você pode treinar e superar as suas dificuldades. Então, acho que o jovem médico ele tem que ter capacidade de liderança. Quando você é um médico, que você tem equipes, muitas vezes você vai ter que fazer esse papel do líder, o papel de quem toma decisão, o papel de quem assume risco, porque liderar e fazer gestão é assumir risco e você tem que arcar com aquelas consequências. E a outra coisa que eu acho importante para agora, o novo mundo, é a tecnologia. Então, o médico que não sabe de tecnologia e não está atento às novas e principalmente não ser resistente à tecnologia, porque ela sempre vem. Por mais que a gente ache que assim, você não deve pegar o fim do trem, entendeu? Então, assim, eu sempre vou, quando a coisa vai surgindo, eu já vou nela e vou ali, já vou acompanhando, porque essas coisas, elas são assim... E a gente só tem a ganhar quando você se permite aprender algo novo, né? Eu acho que esse seria também um mote central dessa busca de conectar o médico com essas tecnologias novas. Exatamente. Tem um cara na sua área que eu sigo, que é o Diógenes, você deve seguir ele também, né? Sim, sim. Que é da Anestec. Então, assim, é aquilo ali. Não é, pode não ser o extremo de ser um cara que é muito daquilo, mas você não pode ficar no seu mundo fechado e não abrir os olhos para as novas tecnologias que vêm aí, porque vai mudar muito. Verdade. Daqui nos próximos 10 anos, vem IA... metaverso, isso aí tudo eles vão encontrar a forma deles, digamos assim, acomodar, e a área da saúde é uma das mais tecnológicas que existe. Engraçado, até puxando um link para a sua área, eu vi agora que eles estão estudando cada vez mais a assinatura através da frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela tem uma individualidade na maneira como o coração ele faz os seus ciclos, e isso pode ser visto até como uma digital. Eu li um artigo recente disso, achei muito interessante. Isso seria uma espécie de foco até desses países como a China, para fazer a monitorização individualizada de cada pessoa. Então, aquela assinatura, aquele batido, aquele ciclo cardíaco, ele é daquele cara, a digital dele ali, então ele vai passando, você identifica para controles sociais. Isso tem um livro fantástico, que é o livro da Amy Webb, que é Os 9 Titãs da Inteligência Artificial.
onde ela cita esse estudo. Interessante a gente pegar esse link do médico que olha para frente, né? Do médico que abraça as novas tecnologias. E aí eu lhe proponho mais uma pergunta. Quais são os novos projetos do Newton Nunes? O que é que você está olhando para frente? O que que brilha? E o que é que você está motivado em trazer para a gente da maneira como você sempre traz? Bom, Flávio, assim, eu tenho mais 3 anos na minha gestão atual, né? Pretendo entregar a empresa de uma forma, né, equilibrada, desejável pelos médicos, que é isso que me empolga, e uma empresa ainda bem sólida e para os clientes entregando esse máximo de, vamos dizer assim, de qualidade. Passar por esse momento difícil que a gente está passando, mas isso que eu pretendo nos próximos 3 anos. Conjuntamente a isso, eu tenho projetos pessoais, como eu te falei antes aqui, de fazer uma mentoria, né, orientar novos gestores ou líderes ou quem queira. Eu já quero a minha vaga lá. Esse é um projeto que eu realmente tenho bastante experiência prática, o que é importante. Hoje a gente vê muito, é o que eu chamo de gestor de palco, né? Gente que tem canal de YouTube, fala muita coisa e tal, mas quantas empresas você geriu, quantos cheques de 2 milhões você assinou, quanto risco você correu. O skin the game, né? Exatamente, é skin the game. Então, isso é o que tem sido a minha vida nos últimos, pelo menos nos últimos 12 anos, é correr risco real, né? Não é risco de palco. Então, eu quero passar o que eu tenho de experiência para outras pessoas mais jovens, porque eu precisaria, eu senti falta disso na minha carreira. Eu já comecei minha carreira de gestor já há mais de 35 anos. Né? Mas eu acho que as pessoas mais jovens já tem que pegar isso com 20 anos. E uma coisa que eu não falei para o médico jovem que você falou ali é o seguinte: se você tiver uma veia empreendedora, empreenda logo. Empreenda logo. Não espere errar, fazer outro, entendeu? E empreenda logo. Startup enxuta. Isso. Né? Quanto mais cedo você empreende, mais você fica preparado para o jogo, que vai ser longo. Entendeu? Então, isso é uma outra dica. Então, para mim, eu quero fazer isso. Estou tentando escrever um livro digital sobre gestão prática. Gestão prática também eu estou fazendo. E aí estou com alguns projetos de... Eu estou numa sociedade com uma plataforma digital também para botar esses projetos todos lá. E palestras também é uma coisa que eu gostaria de fazer também para frente, né? Eu gosto muito, Flávio, de passar o que eu sei. Esses meus canais que eu fiz é para compartilhar o conhecimento, na verdade, né? Que a gente estuda, e eu quero deixar lá como legado para quem vier, entendeu? Então, porque essa é uma área que eu gosto demais. A área da gestão em saúde é o que me faz vir aqui nesse dia para a gente fazer isso, entendeu? É a coisa que brilha, que brilha realmente os meus olhos. Aí. Muito obrigado. Para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica de um livro, ou um que você está lendo agora, um que marcou, para que a gente possa somar. Como você vê, a gente está aqui abraçado. Já estou aqui, já olhei na tua já temos alguns livrinhos aqui. Tá faltando a parte de gestão, eu ainda vou trazer. Mas eu queria que a gente finalizasse com esse livro, né? E uma mensagem final para a gente celebrar esse dia de hoje. Foi tão maravilhoso esse encontro. Olha, os livros são muito assim, porque você pega a experiência de outras pessoas e traz, né? Sem você precisar passar por aqui. Tem um livro que está ali, que eu gostei demais, chama Storytelling, aquele que está bem ali no seu. Por quê? Esse livro, ele não é só... Até trazer aqui. Esse é do Carmine Gallo, né? Esse livro, Carmine Gallo, por que isso? Porque não adianta só você fazer as coisas. Você tem que saber contar a história do que você fez para você convencer as pessoas a trabalhar os seus projetos. Então, esse livro aqui, para mim, foi um livro excelente. O dele, aquele do Carnegie ali também, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um clássico. Esse todo mundo que é gestor tem que ler. Esse aí é um clássico. Acho que eu já li ele umas 2 vezes.
e livros de execução. Tá? Então eu gosto muito da seguinte coisa: planejamento estratégico é uma coisa que eu gosto demais de planejamento estratégico, porque eu não consigo fazer nada que eu não planeje. Então, por exemplo, por isso que eu falei que o período da época lá da Covid foi difícil, porque a gente era diário o negócio, você não tinha um planejamento nem de médio prazo. E para mim é um pouco difícil trabalhar assim. Eu gosto sempre de fazer esse planejamento estratégico, metas, né, objetivos, métricas que a gente mede. Então, eu tenho vários lá. E livros de execução. Acho que tem um do Rancharan também, que é muito bom. Então, esses são livros assim que eu me lembro, que são marcos, né, que você tem que ter. E dependendo da área, por exemplo, quem for para a área de política, né, eu já boto aqui um pouco mais amplo, você tem que ir para os clássicos, você tem que ter a arte da guerra, você tem que ler Maquiavel, você tem que ver, né, Aristóteles, Platão, alguma coisa você tem que saber, porque aquilo ali é a política, né? Em resumo, é isso. O livro é uma coisa que eu gosto muito, tem bastante coisa. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado por vir aqui dividir esse momento com a gente. Como mensagem final, Newton, eu sempre gosto de deixar uma frase que marcou muito a minha vida e que eu sempre uso: nada supera o trabalho. Essa frase, para mim, ela é uma frase motivadora. De todo dia de manhã eu acordo, falo esse mantra, né? Agradeço e sigo a minha caminhada. Qual seria a sua mensagem final para a gente aqui? Você falou de mantra, o meu mantra da minha vida, na verdade, é um trechinho da canção do Tamoio que fala o seguinte: que viver é lutar. A vida é um combate que os fracos abate e os fortes os bravos só pode exaltar. Então esse é o meu mantra da vida, é esse. Maravilha.